você está no Viajando pelo Conhecimento. E na nossa versão estendida de sábado, junto com você aí que acabou de levantar, ou você que já levantou, tomou o seu café da manhã, um café com um bom pãozinho, uma manteiguinha, né? Um café com leite muito legal e agora sentou para assistir aqui o nosso programa. Vamos conversar um pouquinho a respeito de um tema que às vezes as pessoas pouco conhecem, mas é um tema muito interessante. É um tema que ficou conhecido como a chamada questão romana. E o que é isso? Vamos voltar um pouquinho ao século XIX, quando a Itália se unificou ali por volta de 1870. Lembre-se, até então a Itália, você italiano, imigrante, né? Você que é descendente de imigrantes, aí um fato legal a respeito do passado. A Itália era, a princípio, vários estados independentes. E a partir ali da segunda metade do século XIX, começam os processos de tentativa de unificação da Itália, através do rei piemontês, principalmente. Começam processos de unificação. Até em meio a esses processos de unificação, vai aparecer um nome muito importante, né? Muito importante lá para a unificação da Itália, assim como para o Brasil aqui também. De quem eu estou falando? De Giuseppe Garibaldi, ele mesmo. Ele foi um cara importante lá na unificação da Itália, como também foi importante aqui na Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha. Deixa eu só localizar você rapidinho. Giuseppe Garibaldi vai participar da primeira tentativa de unificação e essa tentativa vai dar errado. E quando ela dá errado, ele tem que sair da Europa muito rapidamente e ele vem para a América do Sul. E aí, no Rio de Janeiro, ele fica sabendo do movimento da Revolução Farroupilha que está acontecendo no Rio Grande do Sul, alcançando até Santa Catarina e tal, a famosa Guerra dos Farrapos. E aí ele manda uma carta para Bento Gonçalves, que era o líder dos Farroupilhas, se oferecendo para ser um corsário pelo a então República Rio-Grandense, que havia se feito independente em relação ao Império Brasileiro. Bento Gonçalves aceita e ele vai para o Rio Grande do Sul se tornar este corsário em prol da República Rio-Grandense. O que é um corsário? Um pirata que trabalha para um país. Quando um pirata é contratado por um país, ele é chamado de corsário. Ele recebe uma carta de corso, né, uma autorização para agir em ações piratas em favor daquele país. E ele vai para o Rio Grande do Sul, constrói alguns navios e parte ao ataque a navios do Império Brasileiro. Depois que a Guerra dos Farrapos termina, Giuseppe Garibaldi ainda vai participar de uma outra revolução no Uruguai e, por fim, ele retorna à Itália. E lá ele acaba efetivando, junto com outros companheiros, a unificação da Itália. Inclusive, um parênteses, quando ele sai daqui, ele leva junto com ele a mulher que passou a ser o significado da vida dele, digamos, a grande paixão dele. Uma mulher que ele conhece em Santa Catarina, em Laguna, chamada Anita, e que ele vai dar o apelido, no sentido diminutivo, de Anita, a famosa Anita Garibaldi, que vai para a Europa, inclusive, junto com ele. Bem, a unificação da Itália ocorre. Mas quando ocorre esta unificação da Itália, o país Itália vai juntar vários estadinhos que estavam ali. Entre eles, esse Estado italiano que vai surgir vai também pegar da Igreja Católica os chamados Estados Papais. O que eram esses Estados Papais? Grandes quantidades de territórios que a Igreja Católica tinha e que ocupavam praticamente a metade do território italiano de hoje, né? Ali para a parte mais ao norte, praticamente metade do território italiano. Eram grandes territórios que a igreja vinha recebendo desde lá da Idade Média. Depois de 1925, Benito Mussolini acaba assumindo o controle do país e se tornando ditador, o Duce, o chefe, o líder da Itália com o regime fascista, né?
que depois estaria também na Segunda Guerra Mundial. Bem, a partir daí, Benito Mussolini acaba fazendo um acordo, né, com a Igreja Católica. E a partir deste acordo que ele faz com a Igreja Católica meio que o legitima, digamos assim, como governante do Estado italiano, e em troca disso, ele entrega para a Igreja Católica o Vaticano como um Estado independente. E é justamente a partir daí, deste momento, que nós temos o Vaticano passando a ser um Estado independente, com seu próprio governo, sua própria administração, seu próprio banco, sua própria estrutura como país. Um dos países menores do mundo, né? O Vaticano ele é pequeno enquanto extensão territorial. Sim, porque acabou sendo apenas aquele pedaço de Roma que se tornou o Estado do Vaticano, que perdura assim até os dias atuais. Inclusive, se você olhar, você tem na frente, né, do Vaticano, você tem algumas embaixadas, que não são embaixadas na Itália para o Estado italiano, são embaixadas para o Vaticano, porque o Vaticano é um país independente, repito, e a partir disso também tem embaixadas que são dedicadas ao Estado do Vaticano. Inclusive, você em passeio pode sair por Roma, passeando por Roma, e às vezes você encontra um ou outro prédio com um emblema na frente. Aquele emblema identifica aquele prédio como um prédio pertencente à Igreja Católica, ao Vaticano, mas só que está fora do Vaticano, está em território italiano, mas é um prédio pertencente ao Estado do Vaticano, certo? A partir disso, nós temos o Estado do Vaticano que nós conhecemos hoje. Isto que eu acabei de contar para você ficou conhecido como questão romana, né? E que permeou ali o final do século XIX, a partir mais ou menos de 1870, até 1929, quando nós temos esse acordo entre Benito Mussolini e o Papa da época. Beleza? Bem, dentro disso, nós vamos ter, na mesma época também, só para nós nos localizarmos em termos de período, nesse mesmo momento, nós vamos ter também a unificação alemã. Ela também ocorre por volta de 1870. Então, tanto a Itália quanto a Alemanha se unificam basicamente no mesmo período. Se tornam um país unificado basicamente no mesmo período, a partir de 1870, certo? Então, até se nós pararmos para pensar, né, nesse sentido, é claro que guardando as proporções, mas nesse sentido nós poderíamos até perceber que o Brasil, enquanto país, é mais antigo do que a Alemanha e a Itália. Porque se a Alemanha e a Itália se unificaram quanto países só em 1870, o Brasil se tornou um país independente de Portugal em 1822, a partir da proclamação da independência por Dom Pedro. Então veja, nesse sentido, nós somos mais antigos enquanto país do que a Itália e a Alemanha. E isso é importante a gente perceber, indo um pouquinho adiante, porque às vezes nós costumamos dizer uma coisa que é uma inverdade. O Brasil não deu certo enquanto país ainda porque é um país muito jovem. Não, isso não serve mais como desculpa, né? Afinal de contas, a Alemanha é um país mais jovem do que o Brasil, no sentido que eu coloquei aqui para você agora, e já levantou-se pelo menos umas 3 vezes, e hoje é uma grande potência. A Itália também é um país muito bem postado na Europa, com alguns problemas a mais em termos econômicos, sim, né? Mas um país bem postado e com uma boa situação de vida e sociedade para a sua população. Bem, então demos uma olhadinha na chamada questão romana. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Tchau, tchau.